Olá, pessoal! Eu me chamo Marisa Mello, sou pedagoga terapeuta, especialista em dificuldade na aprendizagem. E hoje quero conversar com você um pouquinho sobre o aluno com transtorno do espectro autista na rede regular de ensino. Vamos falar um pouquinho sobre como organizar isso tudo, de forma que esse aluno consiga aprender, que ele desenvolva na sua aprendizagem e que vocês aí no ambiente escolar consigam atender ele de uma maneira em que vocês saibam o que estão fazendo e o aluno também compreenda e entenda todo esse ambiente, tá certo? Então vamos lá. Quando a gente fala em rede regular de ensino, a gente vai falar naquela sala de aula que tem vários estímulos, que é uma sala que tem outros alunos, que tem toda uma dinâmica, que tem todo um contexto e que muitas vezes, para os alunos com transtorno do espectro autista, isso não é fácil, porque depende de aluno para aluno, que esse aluno às vezes tem dificuldade de compreender esse contexto, os estímulos sensoriais são muito intensos, como sons, como cheiros, como luminosidade. Então tudo isso a gente precisa pensar na hora que a gente vai receber e que a gente vai atender esse aluno. Porém, quando a gente fala em aluno com transtorno do espectro autista, subentende-se que esse aluno já foi avaliado por uma equipe multidisciplinar. Porque a avaliação do transtorno do espectro autista não se faz em 20 minutos, meia hora. A gente precisa de toda uma equipe, a gente precisa de psicólogos, neuropsicólogos, às vezes, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, neuropedagogo, pedagogo. Então, é toda uma equipe, E finaliza com um médico, que pode ser um neurologista ou um psiquiatra. Esses especialistas, eles avaliam e na maioria das vezes eles mandam para as escolas esse parecer, esse laudo com orientações. Caso o seu aluno já tenha um diagnóstico e você não recebeu essas avaliações na escola, é muito importante que você peça, porque elas te darão recursos, subsídios, para que você consiga fazer um planejamento e traçar os objetivos, tá certo? Então, vamos pensar nessas avaliações formais, que são muito importantes aí para nós no ambiente escolar. Mas até que essas avaliações cheguem, caso elas não tenham chego ainda, nós vamos fazer a nossa avaliação, que é a avaliação escolar acadêmica. Nós vamos ver o que o nosso aluno já sabe, o que ele consegue fazer, o que ele compreende. Se esse aluno ele chega para você com muitos comportamentos que são comportamentos de difícil manejo, que você não consegue que ele pare em sala de aula, ele não se senta para aprender, ele corre pela escola ou ele fica muito afastado, isso tudo tem que ser trabalhado em primeiro lugar, tá? Então você vai ter que ter aí toda uma organização que eu vou falar até o final do vídeo, então fique aqui comigo porque até o final a gente vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa é você fazer essa avaliação. Observe seu aluno, anote tudo que você precisa anotar, que você tenha dúvidas, para depois você conversar com os especialistas. E aí é a hora de fazer a avaliação acadêmica mesmo. Se o seu aluno é pequenininho, lá da educação infantil, você vai fazer aquela observação que você faz com todos os outros alunos. Se ele está se desenvolvendo de acordo com o esperado para a faixa etária que ele se encontra. Se ele começou a falar, se ele responde às brincadeiras, se ele dá os bracinhos quando você vai pegar no colo, se ele responde aos brinquedos, se ele brinca adequadamente com os brinquedinhos, se ele engatinha, se ele caminha, depois se ele sobe, se ele corre, se ele pula, se ele começa a manifestar interesse pelos outros amiguinhos, se ele conversa, se ele se alimenta depois, se ele usa o banheiro adequadamente, todas essas questões que são questões comportamentais, questões de relacionamento interpessoal, se ele percebe esse contexto, esse ambiente. E aí a gente vai falar das questões bem pedagógicas mesmo que a educação infantil trabalha, que são os conceitos físicos, que é de temporalidade, de espaço, de tamanho, e que daí vem todas aquelas questões, forma, tamanho, espessura, cor, quantidade, espaço, que a educação infantil trabalha. Então, para esse aluno, criteriosamente você vai ter que anotar o que esse aluno sabe, o que ele responde, o que ele dá de resposta a essas atividades. Caso você não saiba, procure no meu canal, continue assistindo os meus vídeos,
que eu vou falar sobre isso e você já vai encontrar aí no meu canal outros vídeos que falam sobre os conceitos básicos da educação infantil, mas a gente vai continuar falando e eu vou explicar também para vocês a importância que tem tudo isso e como que vocês podem fazer para observar, está certo? Depois, você vai ver qual é o interesse dele por histórias, por jogos, por músicas, todas essas questões que vêm pré-leitura, que vêm antes da leitura e da escrita. Se ele nomeia figuras, se ele nomeia objetos, se ele identifica figuras numa história, isso tudo faz com que você tenha nas mãos toda uma organização e um planejamento a partir daquilo que o seu aluno sabe lá na educação infantil. Mas se o seu aluno já está no ensino fundamental, né, seja anos iniciais ou finais, você vai ver todas as questões de leitura, escrita, né, cópia, traçado de letra, ditado, todas essas questões que envolvem a dinâmica escolar. Raciocínio lógico-matemático, se conta termo a termo, se reconhece números, se sabe adicionar, se sabe subtrair, se sabe multiplicar, e você vai descrever tudo isso. Depois você vai traçar objetivos para fazer um programa educacional individual específico para o seu aluno com transtorno do espectro autista. Como você está em ambiente escolar, é muito importante que você saiba quais os profissionais de apoio que você terá, né? Então, se você tem um auxiliar de turma, porque esse auxiliar de turma, ele não precisa ser específico para o seu aluno com transtorno do espectro autista. Ele pode atender os outros alunos quando você precisa dar atenção mais específica ao seu aluno. Ou quando você, por exemplo, precisa atender o seu aluno fora da sala, quando acontece alguma coisa, quando ele tem uma crise sensorial, ou que ele se desorganiza, ou que ele tem muita dificuldade de atenção e de concentração e você precisa ensinar um conteúdo mais especificamente, exclusivamente para o seu aluno, né? Porque talvez você precise fazer isso fora de sala de aula. Precisamos pensar também no professor de atendimento educacional especializado, que é aquele profissional que provavelmente já fez um programa educacional individual, que já traçou os objetivos e que junto com você, professor, vai organizar toda essa dinâmica escolar. Por quê? O seu aluno tanto pode ter dificuldade nos conteúdos escolares, como pode estar além do esperado para os conteúdos escolares, como qualquer outro aluno, porque a gente pode ter isso em outros alunos que não têm o transtorno do espectro autista. Então você tem que saber disso para você lançar mão de estratégias que vão sim ajudar o seu aluno e auxiliar você aí em toda essa organização. Então esses profissionais, eles devem caminhar junto com o diretor da escola, junto com o coordenador pedagógico, quando, por exemplo, você precisa confeccionar o material, você precisa ajustar o ambiente, você precisa ajustar e adequar os horários, né? Porque, por exemplo, às vezes o aluno vai para o refeitório e tem muito barulho, então esse aluno possa ir antes com o teu auxiliar de turma, lanchar antes. Eu sei que as pessoas vão dizer, mas isso talvez não seja inclusão, porque o aluno... Não, é inclusão sim, porque não adianta você levar um aluno gritando, berrando, se mordendo, batendo com a cabeça, que ele não vai se alimentar. Então ensine ele primeiro, organize ele primeiro, para depois você colocar ele no grupo e poder ajudá-lo aí dentro da escola. E você tem que pensar nos ambientes em que esse aluno vai frequentar dentro da escola. Então, o primeiro ambiente é a sala de aula. Como é que você vai organizar esse ambiente? Faça experiência, experimente com o aluno vários espaços dentro da escola, qual é a melhor localização, deixe nesse espaço todo o material dele bem organizado, os indicadores visuais, a rotina visual que você vai poder estruturar, isso também tem aí no meu canal, eu ensino como organizar uma rotina, né? Estruturar uma rotina dentro da escola. Então dê uma olhada, veja esse vídeo que ele vai te ajudar para que esse aluno consiga entender o que se quer dele e consiga perceber que dentro desse contexto existe uma rotina. Isso vai dar para ele previsibilidade, ele vai saber o que vem antes, o que vem depois e consegue se organizar e se estruturar. Então esse ambiente de sala de aula tem que estar bem organizado para ele. Nós vamos pensar em outros espaços. Se esse aluno vai usar uma biblioteca, se ele vai para o refeitório, se ele vai para o ginásio de esportes, tudo isso tem que ser pensado e planejado para esse aluno.
a sala do atendimento educacional especializado, né, que o professor de atendimento educacional especializado também tenha que viabilizar e organizar para o seu aluno. E por fim, eu sugiro, é uma sugestão de coração que eu faço para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar, é que na sua escola você tenha ambiente de apoio. Ele é muito importante para aluno com transtorno do espectro autista, mas é importante para qualquer aluno, tá? Vamos pensar que esse seu aluno que tem transtorno do espectro autista, ele precise aprender a se sentar para trabalhar. E dentro da sala de aula, com o olhar dos outros alunos, com a distração, isso não seja possível. Então, que você possa ajustar o ambiente em que você vai ensinar ele a fazer isso, que pode ser em contraturno escolar, se isso for possível, é importante que se faça, tá? Que você organize ele, que você mostre para ele como fazer, de que forma ele vai se organizar, como que ele usa os materiais. E às vezes isso tem que ser feito primeiro no individual, para que ele aprenda, para que ele saiba o que ele tem que fazer, tá? Para isso, muitas vezes tem que se treinar o auxiliar de turma. Eu já fiz isso com vários auxiliares de turma, e eles conseguem compreender, entender e ajudam muito esse aluno, tá? Então, esse ambiente é um ambiente de apoio. O aluno vai para esse ambiente, qualquer aluno. Vamos pensar assim, hoje eu, Marisa, estou lá na minha sala, na minha pós-graduação, eu não me senti bem, eu não estou bem, eu tenho alguma coisa, eu consigo sair e ter um ambiente que eu me recomponho, que eu me acalmo, que eu me alivio, que eu respiro, que eu faço de repente alguma atividade, eu volto. Alunos desatentos, por exemplo, que têm transtorno de déficit de atenção e que possam fazer uma atividade sozinhos em uma sala com menos ruídos, menos estímulos, e eles possam fazer as suas atividades ali e ter, de repente, o auxílio de alguém para lhe ajudar, para lhe orientar. Ou até mesmo, se esse aluno, por exemplo, tem transtorno do espectro autista e tem dislexia, como qualquer outro aluno, por exemplo, com dislexia ou com dificuldade de leitura e de escrita, que precise que alguém leia o texto, organize, oriente. Às vezes, dentro de sala de aula, existe um prejuízo porque não se consegue que esse aluno concentre, que ele compreenda, então que esse trabalho possa ser nesse ambiente de apoio. Se organiza, se estrutura, o aluno faz atividade, desenvolve e possa voltar para a sua sala de aula bem organizado, tranquilo, calmo, dando a ele realmente aquilo que lhe é necessário de acordo com as suas dificuldades e as suas habilidades. Tá certo, pessoal? Então eu espero que esse vídeo te tenha sido útil. Se lhe foi útil, que você compartilhe com outras pessoas que também possam se beneficiar dele. Se você gostou, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações. Não esqueça, deixe o seu comentário, diga aqui para mim como foi isso para você, qual a experiência que você tem, dê suas sugestões, porque a sua opinião é sempre muito importante para mim. E não esqueça de curtir o vídeo. Um grande abraço e até o próximo.